Paulo Cunha está a terminar o seu segundo e último mandato como Presidente da Câmara de Famalicão. Depois de 12 anos na Câmara Municipal, 4 como vereador e 8 como Presidente, é a altura de fazer o balanço e também falar do futuro. Dr. Paulo Cunha, obrigada por nos receber. Obrigado eu. Sempre disse que ser Presidente de Câmara era a coisa que mais gostava de fazer. A verdade é que poderia fazer mais um mandato. Sente que já cumpriu o seu trabalho para sair? De facto é verdade, eu vou sair daquilo que eu chamo a cadeira de sonho. Não esta, mas aquela que ocupa enquanto Presidente de Câmara, no sentido simbólico, porque não antevejo nada mais gratificante para mim do que ser Presidente de Câmara. Não há nenhuma função no mundo, não há nenhuma profissão, nenhuma atividade que me dê mais prazer, que me faça sentir mais privilegiado do que ser Presidente de Câmara. Mas eu entendo que esta função não existiu para dar prazer a quem a serve. Existiu para que quem a serve, quem a desempenha, seja eficaz e tenha um conjunto de ações que sejam as mais acertadas. A minha decisão de não me recandidatar foi exatamente, não porque eu percebesse que não gostava do que fazia ou qualquer saturação de todo, quem me conhece e acompanha sabe que esta função não me satura, não me cansa, por muitas horas que me consuma, mas porque eu percebi que era melhor para Famalicão que houvesse uma mudança nesta altura, porque, como já disse várias vezes, há um ciclo novo que se abre. Eu acho que esse ciclo não deve ter vários protagonistas, não deve ter um protagonista por 4 anos e outro por 4 ou 8 ou 12, porque é um ciclo único em Portugal, na região e no concelho. Se reparar bem, Cristina, temos ao mesmo tempo um quadro comunitário que está a terminar a sua execução, chamado PT 2020, temos o novo quadro comunitário que está a iniciar o PT chamado 2030, temos o PRR, ou seja, é uma conjugação de oportunidades do ponto de vista comunitário que nunca houve no país ao longo destes anos todos e dificilmente se repetirá no futuro. E eu entendo que isto exige um planeamento de médio prazo, que vá muito além de 4 anos, e como eu não me atrevo a planear para além do horizonte do meu mandato, eu senti-me incapaz de ficar na Câmara Municipal e de consumir 4 anos ao município só porque, repito, é a cadeira de sonho. Mas, de qualquer forma, o candidato à coligação, o Dr. Mário Passos, já disse que pretende dar continuidade ao trabalho que tem sido feito pela coligação na Câmara Municipal. Portanto, no fundo, um novo ciclo acaba por ser um ciclo de continuidade também. Poderia ser daqui a 4 anos. Eu acho que é perfeitamente possível, mas é desejável que haja mudança na continuidade. É isso que o professor Mário Passos tem dito bem, que eu tenho tido o cuidado de o acompanhar em muitas iniciativas, de campanha também, e tenho podido perceber que o mote dele é esse. É continuidade no perfil, continuidade no alinhamento, continuidade no processo de gestão autárquica, processo sóbrio, cuidado, responsável, de atendimento, de cuidado com as pessoas, de preocupação com as periferias sociais, com os mais necessitados, de capacitação do território, de aposta na educação, na área social, na juventude, no desporto, na cultura, em muitas áreas. Só que isso pode-se fazer de muitas formas, por um lado. E o Mário Passos há de ter claramente a sua forma, se for eleito, como eu espero e não escondo, há de ter a sua forma de desempenhar estas funções. A forma dele não há de ser igual à do Paulo Cunha, não tem que ser igual a Paulo Cunha e oxalá seja diferente da do Paulo Cunha. Isso não quer dizer que o objetivo não seja similar, não seja o mesmo. Mas mais do que isso, Cristina, o que está em causa é outra coisa, que é o próximo Presidente de Câmara tem um horizonte de 12 anos legítimo, porque é um horizonte legal de limitação dos mandatos. Mas pode não ser cumprido. Pode não ser cumprido. Porque 4 anos depois vai ser sujeito mas tem esse horizonte. Nova... Sim, é legítimo que o tenha. Não era legítimo que o Paulo Cunha tivesse um horizonte de 12 anos quando só tinha 4 mandatos. Esta é que é a questão central. É que se o Paulo Cunha fosse candidato, o Paulo Cunha tinha que apresentar propostas para 4 anos. Se o Paulo Cunha apresentasse propostas para 8 ou para 12, era pretencioso. Eu não sou pretencioso, eu não sou caprichoso. Quem me conhece bem sabe que esse não é uma característica, nem vou chamar virtude nem defeito. Não é uma característica minha. Nunca foi, nem a política me trouxe. E, portanto, eu era incapaz, como há pouco disse, de estar 4 anos na Câmara Municipal a fazer planos para 8 ou para 12. A fazer planos para quem viesse a seguir, fosse ele quem fosse, de que partido fosse. Isto não era correto, na minha opinião. Eu respeito posições diferentes. E eu, se calhar, estou em minoria, aliás, estou mesmo em minoria nesta posição. E não me atrevo
a querer adjetivar quem faz de forma diferente. Eu tenho a minha forma de exercer a vida autárquica e a vida pública. É a minha forma, não é melhor nem pior que os outros. É a minha forma. E eu fiz uma avaliação como faço sempre. Porque, sabe, Cristina, como disse há pouco, eu adoro ser autarca. Eu nunca farei nada que me dê mais prazer na vida, seja o que for. Mas eu tenho que fazer no contexto do serviço público. Não é para que eu tenha prazer com isso, como há pouco disse. E a partir do momento em que eu percebi que para Famalicão era melhor que se iniciasse um ciclo novo, eu não hesitei em tomar a decisão de não me recandidatar. Eu vou insistir ainda nesta questão, porque, como sabe, quando deu a conhecer de que não se iria recandidatar, foram muitos os rumores que circularam relativamente ao seu futuro, inclusivamente que almejava voos mais altos, até se fala de uma possível candidatura à liderança do PSD. Algo disso está no horizonte? Vai continuar na vida política? Essa é uma leitura que eu considero benigna e amiga de pessoas que excedem na simpatia perante mim. Eu não tenho nenhuma ambição política, mas também lhe digo, Cristina, que há 15 anos, se esta entrevista fosse feita há 15 anos, eu dizia-lhe que não tinha ambição de ser Presidente de Câmara. E eu fui Presidente de Câmara, eu sou Presidente de Câmara. Eu não faço, quem me conhece sabe, nem preciso dizer isto, mas para quem me conhece menos bem, eu não faço planeamento de médio prazo para a minha vida, a não ser planeamento familiar. Eu só faço planeamento familiar. Para além da minha família, não faço planeamento, nem profissional, nem político. Não faço planeamento. E, portanto, esta é a minha decisão, uma decisão para Famalicão. Porque eu entendo que para Famalicão é a melhor decisão. Embora haja pessoas que discordem de mim. Muitas, devo dizer. Mas é uma discórdia simpática, é uma discórdia amiga, lá está, porque acham que eu devia continuar. E, portanto, eu fico, entre aspas, satisfeito com essa discordância. Mas a decisão foi essa, e não fui a pensar em nada que vá acontecer na minha vida. A única coisa que é certa, olha, fui ontem admitido ao curso de doutoramento em Ciências da Administração da Universidade do Minho. Estou satisfeito por isso. Fui ontem admitido, ontem mesmo. Estou a iniciar um processo, já celebrei um contrato de promessa de arrendamento para um escritório onde vou retomar a advocacia. Já contactei a Universidade onde leciono há 26 anos, no sentido de dizer que vou retomar a docência, nunca suspedi a docência, mas vou retomar sem ser pro bono, ou seja, vou retomar como docente normal. São as únicas decisões que eu tomei na minha vida, porque tinha que as tomar, porque eu cessarei a minha função em meados de outubro, tudo indica, porque as eleições são 26 de setembro, lá para 10, 15 de outubro haverá posse do novo Presidente de Câmara, e a partir daí o Paulo Cunha é um cidadão que vai ter que trabalhar, como os famalicenses, os portugueses todos. Mas a vida política vai continuar a estar presente. Claro que sim. Eu sou Presidente de uma Conselhia, continuaria a ser, até que terminar o meu mandato. Sou Presidente de uma Distrital de Castelo de Braga do PSD. Estou a meio do mandato de Castelo de Braga. Não vou deixar cessar as minhas funções. Eventualmente recandidatarei a um novo mandato na Castelo de Braga do PSD. A minha função política e cívica não termina com o fim da função autárquica. Agora, é preciso que as pessoas percebam, como já disse a outros colegas seus, de que a vida política não é exclusivo dos governantes. Para se fazer política, não se tem que ser primeiro-ministro, nem deputado, nem presidente de Câmara, nem presidente de Junta. Pode ser um cidadão, um advogado, um professor universitário, um estudante, um picheleiro, um calceteiro, um torneiro mecânico e fazer política ativa, como militante de base, ou como cidadão sem militância política, ou como dirigente político. Eu não escondo que me vai dar prazer fazer política dessa forma, porque quem me conhece sabe que eu nunca tive amarras. Aliás, eu sou criticado entre aspas, eu sou identificado por essa forma. Ontem, por exemplo, participei numa iniciativa no movimento candidato do Rui Moreira à Câmara Municipal de Porto, uma tertúlia, um debate em torno do peso do Porto na região e no país, um tema que me é caro, da regionalização, onde teci considerações que, na altura e bem, foram apelidadas a serem contrárias ao partido onde eu sou militante e onde sou dirigente político. Eu nunca tive esse tipo de amarras. Mas não escondo que fazer política sem ser governante no nível local em que sou hoje vai ser um mundo novo para mim e eu espero experimentá-lo. Muito bem, vamos agora então fazer um balanço desta sua passagem pela Câmara Municipal, mais focado naturalmente nestes últimos 4 anos, mas analisando estes 8 anos, que marca é que acha que deixa para Famalicão? Eu acho que a marca que eu mais deixo para Famalicão é a mudança da perspectiva com que as pessoas olham a Câmara Municipal.
que depois se materializa em obras, em projetos e iniciativas. Mas o centro é como é que as pessoas olhavam para a Câmara Municipal há uns anos atrás, antes de eu iniciar as minhas funções, e como é que olham hoje. Qual é a perspectiva que têm? Qual é a imagem que têm? Qual é o sentido de utilidade que têm da Câmara Municipal? A Câmara Municipal é mais útil ou menos útil? É mais respeitável ou menos respeitável? É mais credível ou menos credível? É mais confiável ou menos confiável? Estimula mais ou menos a sua participação na vida pública? Isto para mim é que é central. E há sinais que me permitem concluir, eu não quero ser imodesto na avaliação, mas tenho que a fazer, há sinais que me permitem concluir que se evoluiu. Eu dou-lhe o exemplo que aconteceu ontem, numa visita que fizemos a uma unidade nova aqui no centro hospitalar, na unidade de Famalicão, onde foi construída uma nova unidade da mulher, da criança e do adolescente. E olhei para um painel de empresas que estavam connosco naquele projeto, e nesse momento eu percebi o facto dessas pessoas aqui estarem é um pequeno sinal de uma revolução que está em curso, que é na forma como as pessoas abraçam o território, o sentimento de pertença. Nós hoje conseguimos pôr empresas a suportar, a ajudar, a coadjuvar, a suportar para fazer obras no hospital, para adquirir equipamentos de diagnóstico, para fazer intervenções a múltiplos níveis, para apoiar o tecido associativo, muito mais do que conseguíamos antes. Isso não quer dizer que as empresas tenham, entre aspas, excesso de capacidade financeira, quer dizer que elas estão mais comprometidas com o território. E o que eu digo das empresas, digo das associações. A forma como o tecido associativo colabora com o município, interage com o município. A forma como os cidadãos interagem e colaboram com o município. São sinais, empresas, associações, cidadãos, de que os brasileiros têm uma expressão chamada engajamento. Há um maior engajamento entre o tecido social, empresarial e cidadão e a Câmara Municipal. Há um maior compromisso, há um maior sentimento de pertença destas entidades, que normalmente estavam do lado de fora, até via portas fechadas. Nós queremos simplificar a abordagem. O balcão único é uma forma de que as pessoas se sintam bem na Câmara Municipal. O Made-in, que tem uma linguagem que não parece um serviço público, é para que as empresas, os potenciais empresários, os jovens empreendedores possam entrar na porta, que a porta está franqueada. São alguns exemplos do que tem acontecido que me fazem concluir que o nosso trabalho autárquico está a ser bem sucedido. Aliás, essa questão da participação dos cidadãos na governança do território, que sempre defendeu e que há pouco falou, portanto, significa que, de facto, esse repto que foi lançado teve resposta por parte dos cidadãos, empresas, associações, comunidade em geral. Uma enorme resposta. O exemplo da mentoria. No âmbito dos projetos do Made-in, um deles é a mentoria. O apoio das empresas, os empresários, vou chamar consagrados, experimentados, com longo currículo, a novos projetos empresariais. A forma como esses grandes empresários, que têm as suas vidas ocupadíssimas, como essas pessoas estão disponíveis para consumir 10 minutos do seu tempo para receber um jovem ou não jovem, que tem um projeto e acha que esse empresário pode dar um contributo para o sucesso desse projeto. A incubadora que está a funcionar na Rio Pel. A Cristina sabe, quem suportou os encargos da incubadora não foi a Câmara Municipal, foi a Rio Pel que suportou 100% dos encargos. O seu CEO, o José Alexandre Oliveira, permanentemente leva os seus clientes, os seus fornecedores, às empresas que estão na incubadora. Já fez parcerias com empresas que aí estão. Isto é um sinal, um pequeno sinal, que se podia somar a muitas outras empresas, da disponibilidade para o coletivo, para o público. As pessoas em Famalicão deixaram de olhar para o seu umbigo, levantaram a cabeça, olham em seu redor, preocupam-se socialmente com o seu vizinho, ajudam do ponto de vista educativo quem precisa de apoio, suportam iniciativas empresariais, envolvem-se em projetos hospitalares. E estes são sinais de uma estratégia de Conselho está em curso, a chamada Estratégia de Conselho de Desenvolvimento Integrado, que pega em ferramentas como as CSIFs, que já estavam implementadas, mas que lhes soma outros contributos, e está em curso um processo de construção de uma malha social muito forte, muito resistente, que é muito relevante para momentos de crises, como aquelas que temos vivido. Eu tenho dito que fui um Presidente de Câmara com pouca sorte a esse nível. Eu cheguei no âmbito de uma crise económica e financeira e saio no âmbito de uma crise sanitária.
que também tem reflexos sociais e económicos e, portanto, não tive nenhum problema, nenhum período de crescimento. Se formos para a década de 90, houve muitos períodos de fundos comunitários avultadíssimos, de investimento público sem paralelo. Hoje não se fazem autoestradas, uma variante andamos há 25 anos para a construir, ou 30, já perdi a conta para ser sincero. E, portanto, são sinais de que os tempos são mais difíceis, mas é aqui que nós temos que funcionar melhor como comunidade. E eu acho que a Câmara Municipal tem sido construtor de comunidade, ou tem sido um dos construtores da comunidade, tem sido impulsionador de uma dinâmica concelhia que faça cada cidadão, cada um dos 133 mil e não sei quantos cidadãos que vivem em Famalicão, perceber que é uma peça de um enorme puzzle. Cada um tem uma função a desempenhar e todas são muito importantes. Isso torna-nos mais fortes e resilientes? Mais fortes, mais resilientes, mais capazes, mais competentes, mais qualificados, mais orgulhosos, com maior sentimento de pertença ao território, mais intransigente na defesa do que é nosso património cultural, da nossa vocação cidadã, da nossa projeção desportiva. Esse sentimento de ser famalicense, na minha opinião, agora estou a ser imodesto, sofreu um grande impulso ao longo dos meus mandatos. Outra das vertentes também do seu mandato foi a atratividade do Conselho, promover a atratividade, até a internacionalização. Essa atratividade foi conseguida? Teve feedback? Esse é um raio desta órbita. É um dos ângulos do que eu acabei de dizer. Teve feedback. Nós hoje ouvimos falar de Famalicão. Não é só em Santo Tirso que se fala de Famalicão. Se a Cristina for a Lagoa, ou for a Chaves, ou for a Covilhã, e falar de Famalicão, garanto-lhe que alguém vai ter uma referência de Famalicão, e positiva. Mas hoje não é só na Covilhã, na Lagoa e em Chaves. É também em Liverpool, é também em toda a Espanha, é também no mundo inteiro. E é também porquê? É por causa da Câmara Municipal? Não, é por causa do Conselho. Há pessoas que às vezes acham pretencioso a Câmara Municipal falar nesses méritos. Quando a Câmara Municipal fala da presença de Famalicão no mundo, não está a dizer que a Câmara Municipal é a locomotiva, sequer, muito menos que somos o comboio inteiro. O que estamos a dizer é que o Conselho está lá. As nossas empresas estão lá, os nossos cidadãos estão lá e este projeto de famalicenses pelo mundo, no contexto da internacionalização a que a Cristina se referia, foi enternecedor até em agosto do ano passado. Não sei se a Cristina teve a ocasião de estar presente numa iniciativa que realizámos no Centro dos Camilianos, ver e ouvir portugueses que estão desde a China ao Japão, aos Estados Unidos, a qualquer sítio do mundo, falar de Famalicão como falam, disponibilizarem-se para ajudar Famalicão. Nós tivemos há pouco tempo um intercâmbio com uma cidade chinesa, promovida por uma cidadã famalicense que lá está, que percebeu, porque conhece bem Famalicão, percebeu os ganhos que Famalicão podia ter por estar próximo dessa cidade chinesa. E o que aconteceu na cidade chinesa acontece em muitos outros sítios no mundo inteiro. E isso é proveitoso para Famalicão, dá-nos projeção e dá-nos oportunidade empresarial, oportunidade cidadã, mundividência, multiculturalidade. Nós ficamos mais qualificados do ponto de vista cidadão com essa projeção internacional. E relativamente a essa atratividade, naturalmente que o objetivo é atrair investimento, atrair pessoas, nós sabemos que decorreram agora os censos e, portanto, daqui a uns tempos iremos ter mais uma visão mais exata de como tem sido a evolução demográfica no Conselho. De qualquer forma, há aqui uma questão que eu gostaria de abordar e que pode ser uma pecha nessa atratividade, que é a questão da habitação, e que tem sido até foco na campanha eleitoral em todas as candidaturas. De facto, somos um concelho com uma habitação muito cara, com rendas caras, pouca oferta. É uma área a trabalhar no futuro. É uma área a trabalhar no futuro, é uma área que devia ter sido trabalhada no passado do ponto de vista nacional. O que vai ser feito agora, o que toda a gente fala, são projetos internacionais, são fundos comunitários, não são nem fundos municipais, nem fundos do Orçamento de Estado, são fundos comunitários. Tem a ver com o PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, que uma das alíneas, lá estão os tais projetos há 10, 12 anos que a gente daqui a pouco falava. Uma das alíneas, ou um dos âmbitos de financiamento, tem a ver com o dossiê da habitação. Há um financiamento, e a Câmara Municipal também tem o seu plano em curso, que estará pronto em breve e será, obviamente, fechado ao longo deste ano, seguramente.
Nós neste plano, já agora um parênteses, nós neste plano não quisemos ser os primeiros a apresentar o plano. Nós queremos é que o nosso plano seja o mais informado, porque é muito fácil apresentar um plano, que não seja razoável, nem seja realizável. Mas é fácil, eu se quisesse, como já outros fizeram, e eu percebo, e compreendo as lógicas dessa decisão, eu podia anunciar um plano de 50, ou 70, 80, ou 90, ou 100 milhões de euros de investimento na habitação. Era fácil anunciá-lo. Depois difícil era cumpri-lo ou executá-lo. Por várias razões. Primeiro porque a execução do plano a posteriori obriga a candidaturas efetivas. Ninguém nos vai dar o dinheiro para gastarmos onde nos apetece. É preciso perceber que tipo de intervenções é que vão ser financiadas. Segunda questão, e a mais importante. Esses planos não vivem por si. Ou seja, um plano de investimento que diga assim, 100 milhões de euros para investir na habitação em Famalicão. Onde é que eles vão ser consumidos? Recuperar a habitação social. E eu pergunto à Cristina, ao recuperar a habitação social, quantas habitações novas é que se consegue? Nenhuma. Melhores as atuais, de acordo. Mas estão todas ocupadas. Mas estão todas ocupadas. Não aumenta o parque habitacional. Construir mais habitação social, ajuda, mas eu pergunto, isto faz descer o custo da habitação? Não. Faz é permitir que algumas famílias, e bem, tenham acesso à habitação, porque são famílias da tal periferia social que hoje não têm. O que é que acontece hoje em Famalicão? Temos que reconhecer isto. Há famílias com 7 ou 8 membros, que já são 2 ou 3 famílias, porque já têm 2 ou 3 gerações, têm os pais, os filhos e os netos, que estão debaixo do mesmo teto. Estas famílias têm que ser desdobradas, naturalmente. Em vez de uma casa, tem que ter 2. E eu volto a perguntar à Cristina, resolve o problema da habitação? Não resolve o problema da habitação. Ou seja, o que eu acho é que este mecanismo nacional que está em aplicação, isoladamente considerado, não resolve. O que é preciso fazer? É uma lógica de adicionalidade. É acrescentar a este outras políticas. Por exemplo, nós já temos uma em curso. Uma pequenina medida que, isoladamente considerada, tem pouco significado, eu reconheço, embora seja simbólica, que é aquela medida que aprovámos recentemente de apoio à habitação dos jovens. Quando se fala no custo da habitação, não é só a renda, Cristina, é a renda, é o condomínio em caso de parede horizontal, é a água, é a luz, é o saneamento, são as taxas no caso da construção, e nós já aprovámos uma medida para os jovens casais, segundo a qual se lhes aplica a taxa social no que à fatura ambiental diz respeito. Estes jovens vão pagar menos de água e vão pagar menos de saneamento. E se quiserem construir a sua casa, vão pagar menos de taxas e licenças. Temos outra medida em curso que ajuda. Há um último em Rubor dele, sabe há quantos anos, Cristina? Há cerca de 20 anos. Está agora, finalmente, a ser comercializado. Sabe porquê? Porque nós fomos inovadores na forma como comercializamos. Hoje de manhã, assinei mais uma escritura de venda de um lote. São lotes a preços, não são simbólicos, mas são a preços que induzem no mercado um sinal para que haja uma redução dos preços da habitação. Como é que a habitação encarece? A lei da oferta e da procura. No mercado aberto como o que nós vivemos, a regra é muito simples. Quanto mais habitações disponíveis houver no mercado e menos procura, o preço da habitação desce. Se a procura aumenta e a oferta diminui, o preço sobe. É uma lei básica do mercado. O que está a acontecer em Famalicão, e num país inteiro, reconheça, não é só em Famalicão, se for a Braga. Famalicão, de facto, aqui na área, Cristina, é das que tem a habitação mais cara. Sabe porquê? Porque há uma grande pressão de procura externa. Se a Cristina for procurar os novos empreendimentos, e alguns aqui na zona da cidade, vai perceber que uma percentagem muito significativa de pessoas que compraram apartamentos nesses locais não são pessoas de Famalicão. São pessoas que vêm de fora de Famalicão. Eu dou-lhe um exemplo. Vá a Nine. Em Nine, há um grande impulso de habitação. Está a ser construída muita habitação. Sabe porquê? Pela presença e proximidade do comboio. A linha férrea, toda a gente percebeu, e bem, que o transporte ferroviário é o transporte do futuro. E nós, felizmente, temos uma estação muito qualificada, é uma herança que recebemos do passado, fruto de investimentos há cerca de 20 anos. Mas as pessoas que estão a comprar apartamentos em Nine, muitas são de Via Todos e muitas outras são do Porto. Há gente do Porto que vem a Nine comprar uma habitação. O que é que isto faz? Faz com que haja uma pressão sobre a oferta, porque a procura aumenta, além da procura local, há uma procura que vem de fora, mas isso é bom sinal, Cristina, sabe porquê? Se Famalicão não tivesse qualidade de vida, ninguém do Porto vinha cá comprar uma habitação. É uma consequência má
mas que resulta de uma coisa boa. O facto de haver uma grande pressão sobre a habitação em Famalicão e sabendo que uma parte significativa dessa pressão vem de fora do concelho, é por boas razões. É porque as pessoas sabem que têm propostas culturais, propostas esportivas, bom ambiente, qualidade de vida no seu todo, que escolhem Famalicão para viver, para sediar o seu projeto. Mas estava há pouco a dizer que há outras medidas a implementar e Famalicão Municipal está, obviamente, a estudar outras medidas. Como, por exemplo, nós temos uma bolsa de terrenos. Nós podemos e devemos colocar essa bolsa de terrenos no contexto de uma habitação a custos controlados. Claro que sim. O que é que nós temos que fazer? Temos de dar sinais ao mercado. Nós temos que introduzir no mercado razões, circunstâncias objetivas, que façam duas coisas. Primeiro, que reduzam o custo da habitação para quem compra ou quem arrenda, e na área ambiental, por exemplo, podemos fazê-lo, e ao mesmo tempo, através da colocação no mercado de novos produtos, seja para arrendamento, seja para venda, conseguir aumentar a oferta para que o preço baixe. Porque não há outra forma do preço baixar. Só há duas formas, ou a procura baixa, ou a oferta sobe. Se a oferta não subir e se a procura não descer, o preço não desce. E como eu não quero que a procura desça, quero que continue a aumentar, quero que continue a vir pessoas de Guimarães, Santirce, da Trofa, do Porto, de Braga, para viverem em Famalicão, eu quero que a oferta aumente. E a oferta só aumenta com políticas municipais somadas a políticas nacionais. Mas há outras circunstâncias onde dependem de nós. O mercado de arrendamento. A Cristina sabe, ontem conversava com um taxista em Famalicão, que me dizia que conversa com muitos dos seus clientes e alguns têm dificuldade em arranjar a habitação. E deu-me um caso concreto. Sabe qual foi? Uma pessoa que quer uma habitação por um ano. Posso dizer-lhe, é uma pessoa que integra o INAC. Como sabemos, há muitas pessoas que integram o INAC que vêm dos mais diversos países do mundo inteiro. Essa pessoa quer uma habitação por um ano, porque é legítimo que não queira para 10 anos ou para 5. Não encontra. Sabe porquê? Porque os proprietários não arrendam para um ano. E porquê é que não arrendam? Porque sabem que um ano é um tempo muito curto e o risco de haver incumprimentos, de ter que haver despejos, o processo judicial para um despejo é um calvário autêntico. Já se fizeram 30 mudanças da lei, mas ainda não se conseguiu criar um quadro normativo que obrigue as pessoas a cumprir, a pagar as rendas e que dê garantias aos senhorios de que, uma vez cumprido o contrato, a pessoa deixa a casa no estado em que a ocupou quando o contrato se iniciou. Se isto também não mudar, os senhorios também não largam os imóveis para arrendar. E quando largam, exigem 2 ou 3 fiadores, não sei quantas garantias, prazos longos e rendas altas. Portanto, isto é uma questão complexa. Muito mais complexa, Cristina. Muito mais complexa do que se diz. E eu temo, espero não ter razão, mas eu temo que quando se esgotar este dinheiro todo que aí vem, fala-se em muitos, milhares de milhões de euros, que o país esteja igual. E isso é o pior que pode acontecer ao país. Já aconteceu várias vezes. Que é não sabermos aplicar os fundos comunitários. Porque, repito, Cristina, esta medida europeia devia ser compatibilizada com medidas nacionais e com medidas locais. Mas eu só vejo medidas europeias, não vejo nem nacionais nem locais. Por falar em fundos comunitários, está em curso a renovação do centro urbano, que é outra marca que vai deixar, já disse várias vezes, de que mais do que uma obra física, estará em causa uma nova filosofia de viver a vida citadina. É verdade. A Cristina sabe que hoje, quando temos uma tarde soalheira, de verão ou de inverno, há umas pessoas que vão para o Parque da Devesa, é verdade, felizmente. Mas há outras que saem de Famalicão. Não me atrevo a dizer para onde, a Cristina imagina, para onde é que vai a maioria, saem de Famalicão. Sabe porquê que saem? Porque não tem um local aprazível em Famalicão. Se a Cristina hoje tiver um cão e quiser passear com o seu cão, não tem um local aprazível, onde possa ter uma esplanada com o seu animal. E Famalicão também tem que ser uma cidade amiga dos animais, inclusiva também a esse nível, porque as famílias hoje estão a mudar também muito esses níveis. Hoje as famílias querem sair, os pais com os filhos e com os animais de estimação. Mas que seja só os pais com os filhos ou os avós com os netos. Não tem uma praça, não tem um local aprazível, onde a criança possa dar largas à sua imaginação, onde possa ter uma bola e chutar uma bola, mais do que ir a um baloiço ou um escorrega, onde possa interagir com uma fonte de água, onde possa estar na cidade em liberdade. Eu pergunto à Cristina, onde é que hoje se pode estar na cidade em liberdade? É lado nenhum. Exceto o Parque da Devesa, com os seus condicionamentos, porque há bicicletas, há... Bom, e sabemos que isso às vezes não é tão fácil quanto isso, mas não há esse espaço público. Famalicão tem que ter um espaço público que retenha
os famalicenses, que dê qualidade de vida, que dê centralidade. Famalicão não tem um centro digno do concelho que é. O Eixo Famalicão é um concelho muito dinâmico. Em todas as freguesias nós temos centros cívicos, espaços muito agradáveis, verdadeiras centralidades, mas perdemos a centralidade na cidade. Temos que a reganhar. E acha que os famalicenses estão preparados para essa nova forma de ver e viver a cidade, sabendo que vai ser uma filosofia que vai alterar um pouco os hábitos de vida, tendo em conta que se vai dar mais primazia ao peão, aos meios suaves? Sim, mas nós não vamos ter os automóveis da cidade. Os automóveis vão sair naturalmente da cidade, quando tiverem que sair. Repare que em toda esta intervenção só há os dois topos da avenida, da praça, é que vão ficar com as vias encerradas ao trânsito. Só estes dois topos. Portanto, estamos a falar de 500 metros, se tanto. E, portanto, nós não vamos ter os automóveis da cidade. Nós vamos criar condições para que as pessoas percebam, incluindo os automobilistas, que esses locais não são os melhores locais para os automóveis. É uma coisa completamente diferente. É uma filosofia diferente. É esta também a minha forma de fazer as coisas. Não é impor as coisas. É fazer com que as pessoas percebam que esse é o melhor caminho. Eu estou seguro que o que está em curso, e é uma obra difícil, demorada, desagradável, ouça, consome-nos imenso, como deve imaginar. O nosso dia-a-dia era muito mais calmo se não houvesse essa obra. Muito menos pressão do exterior, da opinião das pessoas legítima, menos contestada. Portanto, era muito melhor para todos nós. Mas o resultado a que vamos chegar, estou seguro que vai compensar cada minuto de constrangimentos que vivemos. Sr. Presidente, exatamente por isso a obra está a provocar os tais constrangimentos. Há quem diga que a cidade é um estaleiro e vai estar assim no período eleitoral, portanto, quando forem as eleições. Isso poderá ter impactos nos resultados eleitorais? É uma boa questão, porque eu fui acusado de ser eleitoralista para fazer essa obra. Eu fui acusado entre aspas, insinuaram que eu coloquei esta obra nesta altura para ter ganhos eleitorais. A pergunta que a Cristina faz é exatamente de sentido oposto a esse. Eu admito que haja perdas eleitorais, que haja perda de votos na coligação que se candidata, pelo facto da obra estar em curso em contexto eleitoral. Mas eu fiz a obra quando ela tinha que ser feita. Isso só demonstra que eu não escolhi a data para fazer a obra. Isto é uma forma, a própria questão colocada pela Cristina, antes da minha resposta até, é uma forma de demonstrar o quanto é falso quando dizem que o timing da obra foi escolhido de propósito pelo contexto eleitoral. É exatamente o contrário. Seria um ato de masoquismo, de autoflagelação. Só prova que eu não escolhi o timing da obra. O timing da obra foi o que teve que ser. Quem um dia tiver a curiosidade para pegar no processo todo, eu gostava que as pessoas, nomeadamente alguns atores políticos, pegassem no processo, vissem quando é que isto começou, as suas etapas todas, a intenção, a aprovação da CCDR Norte, a elaboração dos projetos, as candidaturas, do ponto de vista do concurso, do ponto de vista dos fundos comunitários, todas as vicissitudes da obra até à sua execução. E que percebam outra coisa. Esta obra é executada por empresas. Empresas têm trabalhadores, que porventura não têm os que querem, em qualidade e em quantidade, porque sabemos que há setores, e este é um deles, que têm escassez de mão de obra. Há escassez também de materiais devido à pandemia. Está, Cristina. Não é só a pandemia. Nós hoje vivemos uma crise de materiais. Há dias participei numa iniciativa do CITEV e do CENTE e fiquei preocupadíssimo, confesso. Já tinha ouvido, e a Cristina deve saber, a Auto Europa vai fechar talvez 4 ou 5 semanas. Sabe porquê, Cristina? Não tem componentes. Não é por não ter clientes para os automóveis. Não é por não ter trabalhadores. Não tem componentes. Há peças que não existem. E eles não vão fazer automóveis sem peças. Falta a peça X, falta a peça Y. Isto está a acontecer por várias razões. Primeiro, porque houve uma descontinuação por causa da pandemia. Há muitas empresas que fecharam, meses, e estão agora a recomeçar. Mas também por conflitos comerciais a nível global. A informação que eu tenho é que há um grande conflito neste momento comercial entre a China e os Estados Unidos, onde a China está a se embarcar matérias-primas e componentes e materiais e outros, e com isso está a inflacionar o mercado. O aço, os materiais ferrosos no seu todo aumentaram quase 100%. Eu disse ter uma empresa desse setor que me disse, aumentou 100%. A nossa sorte é que nós não tínhamos contratos fechados com empresas. Se tivéssemos contratos, era melhor pagar a indenização por não cumprir o contrato do que cumprir o contrato e arcar com o prejuízo de ter fornecido os materiais ferrosos muito abaixo do preço que nós os compramos.
Esta é a realidade que nós vivemos. Isso já Também afeta a obra, Cristina, como é óbvio. O que quer dizer que já se prevê que possa se prolongar para além do É timing? admissível que isso possa acontecer. Eu ontem disse, no contexto da reunião de Câmara, que não tinha, e não tenho mesmo dados concretos, terei nas próximas semanas acerca disso. Até porque, repito, dentro daquela obra, que é grande, há vários locais precisos. Há a Rua A, a Rua B, há a Praça A, a Praça B, há 3 parques de estacionamento. Nós temos uma estratégia para esta obra. Há prioridades. Por exemplo, a zona de esplanada, essa foi a primeira zona a ser intervencionada, está praticamente concluída. Depois temos a questão dos parques de estacionamento, da Praça de Dona Maria II, nomeadamente a Praça Coutinho de Miranda, para ser mais rigoroso, aquela parte que está junto à Fundação Coutinho de Miranda, também é prioritária. Então nós damos a dar prioridade àquelas zonas que são utilizadas pelas pessoas, para que os automóveis possam voltar a ser estacionados nas zonas onde não eram estacionados no passado e para que as pessoas possam circular naquela zona com o máximo de comodidade possível. É esse o nosso foco. Eu tenho que reconhecer dificuldades na execução das obras, não é só nas públicas. Se a Cristina for falar com qualquer empresário deste país, ou qualquer cidadão que faz uma obra na sua casa, imagina alguém que adjudicou uma obra para construir a sua casa, pergunte-lhe como é que está a executar essa obra. Pergunte se não há atrasos, se não há problemas nos materiais, se não há trabalhadores a menos, se não há alteração dos preços. Tudo isso está a acontecer. As obras públicas não são nenhum oásis no país. Padecem das mesmas vicissitudes. E eu não quero que haja atrasos para além do que é razoável, mas tenho que ser compreensivo e perceber que se houver razões objetivas, eu tenho que os admitir. Por falar em obras, há 2 que ficaram por concretizar, o novo estádio municipal e o centro de atletismo. Propositadamente. Propositadamente, eu assumo isso. Não foi por razões financeiras. Não foi porque a Câmara não tivesse meios financeiros para executar essas obras. No caso do estádio, por exemplo, as propostas eram altíssimas, Por isso o mesmo, dobro do Cristina, valor. por isso mesmo. Não, a questão não é essa. Eu vou procurar ser inteligível na minha resposta. Quando isso não é por razões financeiras, quer dizer, não é porque a Câmara não tenha dinheiro para fazer as obras. É porque a Câmara acha que fazê-las nesta altura seriam caras demais. Teriam um preço muito além daquilo que é o preço razoável. Quer o estádio, quer a pista de atletismo. Nós, como sabe, avançámos com procedimentos concursais para ambas. Ambos ficaram desertos. Fizemos uma análise do mercado e percebemos que, à altura em que nós vivemos, lançar essas obras, elas custariam muito mais do que aquilo que eu acho razoável custar o estádio municipal e a pista de atletismo. Eu não seria um bom Presidente de Câmara se avançasse com obras sabendo que elas custam 40% ou 50% ou 100% ou 70% mais do que aquilo que é razoável custar. E estou certo que no próximo ano, porque isto tem ciclos, Cristina, no próximo ano teremos menos obras, haverá menos pressão sobre as empresas. Não é ano de eleições. Não há eleições e os preços vão baixar. Os preços, não é só no ano de eleições, Cristina, não é ano de conclusão de fundos comunitários, que é muito mais do que no ano de eleições. Porque conjugou-se aqui, o facto de ser eleições influencia sempre, nomeadamente as pequenas obras, não as grandes. A pequena obra de pavimentação de uma rua, o quilómetro de saneamento, isso faz-se naqueles últimos meses, é normal que se faça. Mudar o pavimento, repavimentar, fazer um passeio. As obras vistosas, como se mais costuma vistosas. dizer. Aquelas obras para encerrar a cereja no topo do bolo, para ser mais rigoroso. As obras de fundo não. Um estádio municipal não se faz por ser ano de eleições, nem se faz em ano de eleições. Uma pista de atletismo não se faz em ano de eleições. Mas isso quer dizer que os planos não estão abandonados, estão à espera de uma altura melhor? Estão à espera de uma altura melhor. E eu seria, lá está, eu não seria um bom Presidente de Câmara, para o meu interesse pessoal, do ponto de vista, cumpriu o seu compromisso, avançou com a obra. Eu podia, se eu fosse um Presidente de Câmara caprichoso, não estou a dizer que os haja, mas se eu fosse um Presidente de Câmara caprichoso, avançava com as obras, caso saber quanto é que custam. A Câmara até pode pagar. Felizmente, a Câmara tem capacidade de endividamento, consegue acomodar nas suas contas as prestações futuras desses empréstimos bancários que teria que fazer para essas obras. Ela não tem financiamento comunitário, por isso é que também não avançaram, Cristina, sabe? Mas avançou a cidade, não avançou o estádio. O estádio não tem fundos comunitários. A pista de atletismo não tem fundos comunitários. E há outra coisa que pode acontecer, Cristina, sabe o que é? Eu não sei o que é que aí vem no PT 2030, mas sei o que aconteceu na via ciclopedonal. Cristina recorda, está aqui há 30 anos a fazer jornalismo, e felicito-a por isso. A via ciclopedonal não foi financiada noutros quadros comunitários. Pois não, mas foi financiada neste. Está a ver? Se na altura se tivesse feito a via ciclopedonal, eu hoje dizia desperdício de recursos. Porque ela não era assim tão urgente quanto isso. Não era tão essencial quanto isso. Não é a mesma coisa que fazer
uma escola. Eu não posso comparar o Estado Municipal ou até a pista de atletismo, eu gosto de atletismo, como sabe, não posso comparar essas obras a fazer uma escola, a reabilitar o Cine-Teatro em Ribadavia, a fazer o mercado municipal, ou o próprio centro urbano. Mas qualquer uma destas obras que nós avançamos são todas com fundos comunitários. Havia em todas um contexto de oportunidade, que não há nem na pista de atletismo, nem no Estado Municipal. Fora estas obras, que já disse que foi de forma propositada, há algo que gostaria de ter concretizado e que não concretizou e que o deixa mais triste, apreensivo? Olha, eu já digo isto há vários anos, a área da saúde deixa-me apreensivo. A resistência nacional, a resistência dos governos, eu estou falando no plural, dos governos, a uma verdadeira reforma na área da saúde é uma pecha, é uma pedra no meu sapato. E eu lamento, e a Cristina recorda-se, salvo erro, em 2015, penso que em janeiro de 2015, numa conferência de imprensa dada aqui, bem perto onde estamos hoje, com a presença de Comunicação Social Nacional até, onde eu reclamava do governo da altura, que era um governo do Partido Social Democrata, liderado por Pedro Passos Coelho, reclamava mais competências municipais na área da saúde. Já lá vão 6 anos. Nada aconteceu. Mas agora que este governo quer transferir algumas competências, não as aceitou. Chama-lhe competências, Cristina. Eu vou saber porque é que o governo quer transferir para as câmaras municipais. Quer que eu explique? Quer transferir a manutenção do edifício, quer transferir a limpeza e a higiene do edifício, quer transferir o pagamento do salário ao pessoal não clínico. Acha que são competências na área da saúde? Portanto, a Câmara não teria poder de decisão Nenhum, sobre a Câmara o não território decide. não concerne aos Olha, cuidados a Câmara não primários. decide a que horas é que abre ou fecha a unidade de saúde. A Câmara não decide se abre no Louro, se abre em Arnoso, se abre em Nino, se abre em Landinho ou se abre em Ruivães. A Câmara não decide se Fradelos é um polo da Unidade de Saúde Familiar de Ribeirão. Há dias, Cristina, tivemos uma reunião com o Presidente da RS Norte, onde esteve também o Sr. Presidente da Fradelos, sabe porquê? Porque Fradelos está sem médico há tempo demais. Há tempo demais. E a mim eu não consigo compreender como é que as entidades de saúde recusam a que Fradelos seja um polo da USF de Ribeirão. Eu pergunto à Cristina, o que é mais fácil? Ir 2.000 pessoas de Fradelos para Ribeirão ou vir 2 médicos de Ribeirão para Fradelos? Ajudem-me a perceber isto. O que é que custa menos ao país? Mas este país continua a achar que é mais fácil pegar em 3.000 pessoas e levá-las para Ribeirão, às consultas médicas, do que haver 2 médicos que fazem parte de um colégio, 6 ou 7, por quem tenho todo o respeito, que possam ir, um agora ou depois, não faço ideia, em equipa, a Fradelos prestar consultas. E acha que a Câmara Municipal de Famalicão deve aceitar competências sem poder mexer nisto? Assim não vale a pena. É que não são competências, são tarefas. O meu colega do Porto chama-nos tarefeiros, e com razão. Os municípios que vão exercer essas tarefas são tarefeiros. Não são competências, não é digno um município limitar-se a fazer reparações no telhado. Isto há alguma competência na área da saúde? Mudar a telha? Substituir o vidro? Pagar a conta do telefone? Há alguma competência na área da saúde? Isso é fazer o que o Estado não quer. E pior do que isso, tem sido muito crítico. Desculpa, e pior do que isso, é as pessoas pensarem que nós temos competência e nós não temos competência nenhuma. Ainda é pior. É o cidadão ficar a pensar que a Câmara pode fazer coisas na área da saúde e a Câmara não pode fazer nada. Pior do que isso ainda. De resto, tem sido muito crítico em relação a este governo, em diversas áreas. Inclusive, diz que este governo prejudicou o Famalicão. O que é que o leva a dizer isso? Digo e mantenho, mas dou-lhe uma nota prévia. Eu sou muito crítico em relação aos governos que merecem a minha crítica. Eu fui crítico em relação ao governo de Pedro Passos Coelho no que à saúde diz respeito. Eu tomei uma iniciativa que foi única na altura e que explotou um processo nacional de olhar para a saúde e de pensar na sua transferência para os municípios. Já na altura, com Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro, era o Ministro da Saúde, peço desculpa, agora falhou-me o nome dele, que agora é o Presidente de Castelo de Poços, aquela coisa Macedo, confesso. Sim. Falhou o nome dele. Chamou-me a uma reunião e tentou desafiar-me a que eu fizesse parte de um projeto pioneiro, experimental nesta área. E eu não aceitei. Sabe porquê, Cristina? Porque não dava competência na área da saúde. Eu não quero contratar os médicos. Eu não quero dizer ao médico como é que ele prescreve um medicamento. Mas o Presidente de Câmara, para ter competência na saúde, tem que ter poder de intervenção no processo. Como acontece na educação. Olha o exemplo da educação. A Câmara Municipal de Famalicão, desde 2015, recebeu competência na educação. Mas é um ator. Senta-se no processo de decisão. Faz parte do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas. Interage com o diretor do agrupamento.
faz parte da comunidade, tem poder de interferência, tem projeto educativo na escola. Não é só substituir o bidé e a lâmpada. Agora imagina o que era dizer na Câmara Municipal, vocês são competentes, mas a coisa que fazem é obras nas escolas e reparações nas escolas. Isso é alguma competência nas escolas? Agora dizem-nos a nós, vocês também contratam os assistentes operacionais. Isso é bom, sabe porquê? Porque enquanto no país inteiro as escolas não abrem porque não têm funcionários, em Famalicão abrem, porque a Câmara coloca lá os funcionários. Tem poder de decisão, ainda que seja à custa do nosso orçamento. A minha questão não é financeira, não é só financeira, é muito mais do que isso. É de poder efetivo, de poder fazer, poder mudar o serviço público que é prestado ao cidadão. Muito bem. Desculpa só para dizer o seguinte, Cristina. Eu sou crítico em relação aos governos todos. Não é só em relação a este. Fui em relação ao anterior. Provavelmente não tão menos, porque este governo está há mais tempo em função do que esteve o anterior enquanto eu fui Presidente de Câmara. Mas sempre que houve razões, eu recordo da conferência de imprensa em relação ao setor da saúde, onde eu critiquei o governo português nesta matéria. O atual tem prejudicado Famalicão. A Loja Cidadão é um exemplo disso. A Loja Cidadão de Famalicão vai ficar nos anais da história com uma loja com menos investimento estatal. 20%. Não, 0%, porque os 20% são fundos comunitários, Cristina. 80% é custeado pelo município. É 80% do município. E porquê é que aqui decidiu assumir essa competência que não é municipal? Olha, porque é tempo demais para Famalicão fazer parte do terceiro mundo do ponto de vista dos serviços prestados aos cidadãos. Depois tem o balcão único de atendimento, onde as pessoas estão bem atendidas, confortavelmente instaladas. Olhar para os serviços estatais é uma comparação horrenda, porque não há condições no registro civil. A Cristina, se for ao registro civil, já não vai, porque já fechou, porque segunda-feira há, felizmente, um novo espaço. Vai ver a diferença. É uma diferença abismal. Qualidade de serviço público. Nós somos um concelho, o terceiro maior exportador do país. Somos um dos maiores do ponto de vista industriais. Estamos nos rankings no topo e vamos ser dos piores do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista do atendimento ao cidadão, no serviço público. Para renovar uma carta de condução, a Cristina tem que ir a Terras de Ouro. O cartão de cidadão tem que ir a Terras de Ouro. O passaporte tem que ir ao Porto ou a Braga. Ou a Santo Tirso, ou à Trofa. Eu não quero isso para os meus concidadãos, nem nada contra a Santo Tirso, Trofa, Porto ou Braga. Mas eu quero que em Famalicão haja qualidade nos serviços públicos. E o Governo não fez. E porque não fez, a Câmara Municipal, em bom português, chegou-se à frente. Fez para mostrar ao Governo o que é preciso fazer e mostrar aos cidadãos que a Câmara Municipal existe, inclusive para executar tarefas que não são das suas competências. Muito bem, estamos mesmo a terminar, Sr. Presidente. Que mensagem é que gostaria de deixar aos famalicenses? Muito rápido. Olha, primeiro que foi um prazer enorme servi-los enquanto autarca, enquanto Presidente de Câmara. Foi um sentimento de privilégio. Eu tive o prazer, a honra, a sorte de ser escolhido e de poder estar neste lugar que me deu enorme satisfação. Segundo, agradecer-lhes pela forma como sempre receberam, sempre me trataram. Eu confesso como Presidente de Câmara que nunca deixou de fazer o que sempre fez. A minha vida não mudou por ser Presidente de Câmara. Fui aos mesmos supermercados, aos mesmos restaurantes, andava no Carnaval como andava antes, na rua, sozinho, à mesma hora, na mesma circunstância. Continuei a fazer o meu desporto com os meus amigos, no mesmo contexto. E os famalicenses aceitaram-me como sendo um Presidente de Câmara, como sendo um famalicense. Não tive que me refugiar nos carros com vidros escuros, não tive que sair do concelho quando queria ter algum sossego, alguma paz, não mudei de número de telefone e isso deixa-me satisfeito. E obrigado aos famalicenses por isso. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Foi então a entrevista com Paulo Cunha, o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, que está assim a terminar o seu último mandato à frente dos destinos da autarquia.